E aí, galerinha, tudo belezinha? Meu nome é Manuel Tadeu, eu sou professor de legislação de trânsito e a partir de agora nós vamos trabalhar um curso de resolução de questões que é feito aí para você arrebentar lá na prova de guarda lá de Caruaru, pessoal. Tá certo? Então nós vamos ver aqui, abordar todo o conteúdo, tá certo? Do edital, vamos ver normas de circulação e conduta, vamos ver pedestres, vamos ver equipamentos obrigatórios, veículos não motorizados, vamos ver aquelas questões que vão fazer você detonar, olha o que eu estou dizendo, detonar, fechar a prova de legislação de trânsito, que esse é o nosso objetivo. São 10 questões, então vamos fechar as 10 questões de legislação de trânsito. E, baseado nisso, a gente fez, né, uma busca de questões aí que vão te ajudar a alcançar esse objetivo. Tranquilo? Então vamos lá para a primeira questão aí. Primeira questão. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, exceto... Volta para mim aí, amigo, por favor. Volta para mim, meu diretor. Seguinte, nós vamos inicialmente trabalhar com o artigo 29 e o artigo 30, que trata das chamadas normas de circulação e conduta, né? Obviamente, as normas de circulação e conduta não são apenas o artigo 29 e o artigo 30. São mais do que isso. Mas no edital de vocês, só pede o quê? O artigo 29 e o artigo 30. Tranquilo? Vamos lá para a questão. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Pessoal, letra A está correta, né? Então, vejam, nós adotamos, né, não a mão inglesa, nós adotamos a ideia da mão americana, que a mão inglesa diz que, ó, a circulação far-se-á pelo lado esquerdo. Já os americanos, no qual adotamos, não é, essa mão, ela diz que a circulação far-se-á pelo lado direito da via. Então, obviamente, você vai ter exceções. Quando a própria sinalização determinar exceções, aí você faz pelo lado esquerdo. Mas a regra no Brasil qual é? É que a mão de direção seja essa, lado direito da via, ó. Mão, contramão, sempre do lado direito da via. Tranquilo? Questão. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre os seus demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Para mim, seguinte, obviamente, quando você está circulando numa via, deve-se observar duas coisas. A chamada distância. Essa distância tem que ser observada, tem que ser uma distância frontal, mas também uma distância lateral com outros veículos. Por quê, pessoal? Porque vai evitar o quê? Acidentes. Então, para evitar acidentes, eu tenho que manter uma distância tanto frontal como lateral. Emanuel, e qual é essa distância? O Código de Trânsito não nos fala. O Código de Trânsito não nos informa qual é essa distância. A única coisa que o Código de Trânsito fala, quando fala em distância, é quando ele se refere à ultrapassagem de bicicleta. Aí ele diz, ao ultrapassar uma bicicleta, você tem que ter no mínimo 1,5 m de distância. É a única vez que o Código de Trânsito nos dá referência de metragem. Assim, Emanuel, e agora? Como é que eu vou saber
Qual é a distância necessária, pessoal? Aí, meu amigo, é uma questão de consciência, de bom senso. Eu não posso ser o chamado veículo chicletinho. O que é o veículo chicletinho? Aquele, ó, que anda grudadinho. Por quê? Qualquer freada brusca vai haver a colisão. Então, eu tenho que observar uma questão de quê? De bom senso, para saber, ó, essa minha distância está realmente suficiente para que aquele carro da frente, se frear, eu não colidir com ele. Deve-se observar isso. Tranquilo? E outra coisa, deixar de guardar essa distância lateral e frontal é infração. Artigo 192, né? É infração de trânsito prevista lá no artigo 192. Então é caneta. Deixou de guardar a distância, é caneta. Vamos lá, próximo item. Opa, eu acho que eu apertei aqui sem querer aqui, pessoal. Beleza. Quando a pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da esquerda destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos. Preste atenção. São as da esquerda destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Tá certo isso, pessoal? Tá errada. Letra C está errada. Por quê? Ora, pelo seguinte, se eu tenho uma pista de rolamento, a pista de rolamento, ela é composta por faixas. A pista de rolamento é composta por faixas. Então, você tem a faixa, você tem as faixas da direita, deixa eu colocar duas aqui. Você tem as faixas da direita e você tem as faixas da esquerda. As faixas da esquerda são para os veículos de velocidade, né? Faixa da esquerda é para veículos de velocidade, porque são as chamadas faixas de ultrapassagem. Já as faixas da direita são para os veículos lentos e de maior porte. Por quê? Porque são nessas faixas que eu posso andar em velocidade mais reduzida. Inclusive, eu posso andar em uma velocidade menor do que a velocidade média permitida para a via. Então, se a via for de 80 km, eu posso andar na faixa da direita abaixo dos 40, que seria a velocidade mínima. O que eu não posso andar é aqui, mas aqui eu posso andar, inclusive, abaixo da velocidade mínima permitida para a via. Por isso que as faixas da esquerda são faixas de velocidade e as faixas da direita são faixas para veículos lentos, e ou de maior porte. Tranquilo? Vamos voltar lá. Então, letra C está errada. Letra D. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Pessoal, é simples. Segundo o Código de Trânsito, é proibido transitar sobre calçadas e acostamentos. É proibido transitar sobre calçadas e acostamentos. Por que é proibido? Porque calçadas e acostamentos é para a circulação dos pedestres. Então, transitar sobre calçadas e acostamentos é proibido. Mas vai ter uma exceção. Quando vai ter exceção? Quando eu tiver que passar por uma calçada ou por um passeio para adentrar em uma garagem, para adentrar em um estacionamento. Claro, para eu entrar no meu estacionamento, eu tenho que transitar pela calçada, transitar pelo passeio, né? O carro não tem carro ainda que vai, né, flutuar. Então, para que eu adentre em áreas de estacionamento, aí eu tenho que transitar pela calçada. Aí é permitido. Então, a regra é a proibição de transitar sobre calçadas e passeios, exceto
para que eu adentre em áreas de estacionamento. E, mais uma vez, cuidado. Transitar sobre calçadas e passeios é infração de trânsito, é caneta. E olha que essa caneta é pesada, viu? Que é uma infração gravíssima vezes 3. Infração gravíssima vezes 3. Beleza? Bora lá. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Correta a questão. Em uma questão que tiver trabalhando mais outros veículos, aí eu vou dar uma paradinha para a gente trabalhar esses veículos precedidos de batedores e outros, tá? Mas a letra E está correta, porque eles vão ter preferência de passagem ou prioridade de passagem. Próxima questão. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Quando transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, exceto. Bora lá. Pessoal, aqui ele fala sobre preferência de passagem. Simples. Eu tenho que observar duas coisas. Se a via é sinalizada ou se a via não é sinalizada. Se a via for sinalizada, então eu vou ter duas plaquinhas indicando a preferência de passagem, que é a placa octagonal. Essa placa parece octagonal, viu, pessoal? Mas é uma placa octagonal, pare, ou outra plaquinha, que é um triângulozinho para baixo, né? Chamada DA preferência. Então, se eu estiver circulando pela via, observar essa placa ou essa placa, eu sei que aqui eu tenho que ter uma parada obrigatória e aqui eu tenho que dar a preferência a outro veículo. Só que tem uma coisa. Pode ser que nessa via não tenha essas placas. Isso quer dizer, isso está me indicando que essa via não é sinalizada. Então, quando a via não for sinalizada, o artigo 29, inciso 3º, ele nos dá 3 regras de preferência. 3 regras de preferência. Primeira regra de preferência, ela diz que terá preferência de passagem o veículo que estiver circulando em uma rodovia. Então, tem 2 veículos aqui, veículo 1 e veículo 2. Quem tem preferência de passagem? Veículo 1, porque ele está circulando em uma rodovia. Segunda regra de passagem. Segunda regra de passagem. Ó, imagina aqui que eu tenho uma rótula, ou eu tenho uma rotatória. Então, segundo o artigo 29, inciso 3º, vai ter preferência de passagem o veículo que estiver circulando por essa rótula. Então, se eu tivesse o veículo 1 e o veículo 2 aqui, o veículo 2 teria que esperar para que esse veículo 1 contornasse a rótula, contornasse a rotatória. E, último caso, aí ela fala, nos demais casos, ou seja, sem ser aquele caso dos veículos que circulam pelas rodovias, ou aquele caso em que o veículo está em uma rótula. Nos demais casos, terá preferência de passagem aquele veículo que vier à direita do condutor. Então, tem o veículo 2, veículo 1, veículo 3, veículo 4. Então, ó, entre o veículo 1 e 2, quem tem a preferência? Veículo 2. Entre 2 e 3, quem tem a preferência? Veículo 3. Veja, observa, sempre à direita do condutor. Então, vai ter preferência de passagem aquele que vier à direita do condutor. Então, 2 está à direita de 1, 3 está à direita de 2.
E entre 3 e 4, quem está à direita de 3? 4. Essas são as regras de ultrapassagem. Aí você deve perguntar, sim, Emanuel, me diz uma coisa. E se estiverem os 4 aqui, quem é que vai ter preferência de passagem? Porque a ideia é que cada um não é está à direita do outro. Aí, meu velho, aí é uma questão de educação. Né? Então, um vai ter que ceder para que o outro possa passar. Tranquilo? Mas sempre lembrando, essas regras são em vias não sinalizadas. Então, vamos para a questão aí. Então, ele quer a exceção, ele quer a incorreta. Letra A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Certa questão. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Certa preposição. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Correta questão. Aquele que estiver circulando por ela, no caso de apenas um fluxo, ser proveniente de rodovia. Também correto. E a letra E está errada porque ele diz, ó, nos demais casos, o veículo que vier à esquerda, não é à esquerda, é à direita do condutor. Então, segunda questão, letra E. Terceira questão. De acordo com o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Assinala a alternativa incorreta. Ainda estamos trabalhando com o artigo 29, tá? Regras de norma de circulação e conduta. Vamos lá para a questão. A questão pede a incorreta. Então, ele quer saber a incorreta. Então, ele diz, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida à sinalização regulamentar e às demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Vamos lá. Preste atenção. A via. Primeiramente, eu tenho que observar a marca longitudinal, que é aquela que divide a pista de rolamento. Então, eu quero observar se essa marca longitudinal, para ela dividir a pista de rolamento, em mão e contramão, essa marca longitudinal tem que ser o quê? De cor amarela. Beleza? Qual outra coisa que eu devo observar? Se ela é contínua ou se ela é tracejada. Se ela é contínua, eu não posso ultrapassar. Se ela é tracejada, ela me permite a ultrapassagem. Então, meus amigos, é o seguinte. A ultrapassagem deve ser feita pela esquerda. Então, na verdade, eu vou pegar a via contrária, não é? Dar uma distância lateral ao veículo que eu estou ultrapassando, e assim que eu ultrapassar, eu volto à minha faixa de origem. Tá certo? Então, a ultrapassagem deve ser feita pela esquerda. Só que tem uma exceção. Qual é essa exceção? Obviamente, se esse veículo estiver sinalizando que vai entrar à esquerda, obviamente eu não posso entrar à esquerda, porque se eu entro à esquerda, se eu vou ultrapassar pela esquerda, e ele está sinalizando que vai entrar à esquerda, vai haver o quê? Uma colisão. Então, quando esse veículo da frente estiver sinalizando que vai entrar à esquerda, eu posso ultrapassá-lo pela direita. Mas veja, isso é uma exceção. A regra é ultrapassar pela esquerda. Tranquilo? Vamos lá. Então, letra A, correta. Letra B. Todo condutor a efetuar a ultrapassagem deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Meus amigos, é o seguinte. Obviamente, toda conversão deve ser sinalizada.
seja para a esquerda, seja para a direita, eu tenho que sinalizar para que o condutor que esteja atrás de mim saiba que eu vou fazer uma manobra de mudança de direção. E, obviamente, toda manobra de mudança de direção deve ser sinalizada através das setas ou através de gestos convencionais de braço. Lembrando que, seja através de seta, seja através de gestos convencionais de braço, a sinalização deve ser o quê? Com antecedência. Eu não posso, eita, vou entrar aqui, entrei. Não, não posso fazer isso. Por quê? Porque pode haver uma colisão, porque o carro de trás, mesmo ele guardando a distância, ele não vai adivinhar que você vai entrar, não é? Você vai frear bruscamente, então eu tenho que sinalizar com antecedência. Eu sei que, puta merda, né, cara? É muita gente que não faz isso, né? Mas é infração de trânsito, é caneta. Deixar de sinalizar com antecedência é infração de trânsito, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Então, quais são os gestos de, para mim de novo, quais são os gestos de sinalização? Eu vou entrar à esquerda, eu vou entrar à direita. Esquerda, direita. Pessoal, não é assim não, viu? Sinalização não existe não, isso aqui é outra coisa. Outra coisa. Sinalização é essa. Esquerda, direita. Esquerda, direita. E com antecedência. Vamos lá. Então, todo condutor a efetuar a ultrapassagem deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Certíssima questão. Todo condutor a efetuar a ultrapassagem deverá afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre a distância lateral de segurança. Também está correta a questão, tá certo? Também está correta a questão. Letra D. Essa é a terceira mesmo que a gente está, né? Agora me perdi. É a terceira. Falando com o meu diretor aqui, se era a terceira mesmo, que eu estava perdido aqui. Então, terceira questão. Então, todo condutor a efetuar a ultrapassagem deverá afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Certíssima questão. Todo condutor a efetuar a ultrapassagem deverá retornar, após a efetivação da manobra, à faixa de trânsito de origem. A faixa de trânsito de origem. Presta atenção. Acionando a luz indicadora de direção. Preste atenção. Pessoal, vamos imaginar a situação aqui. Se eu ultrapassei, eu tenho que retornar à minha faixa de origem. Mas tem cara que faz o quê? Ultrapassa e tá nem aí. Quando vier um carro lá na frente, um automóvel lá na frente, aí eu volto. Pessoal, então ele não ultrapassou. Ele está transitando pela contramão. Então veja, a ultrapassagem é isso aqui, ultrapassei e voltei. Se eu não volto, eu estou transitando pela contramão. Beleza? Vamos lá. E letra E. Os veículos que se deslocam sobre trilhos não terão preferência de passagem sobre os demais respeitadas normas de circulação. A questão está o quê? Errada. Né? Eu tenho que dar preferência de passagem aos veículos que circulam sobre trilhos, ou seja, trem, metrô. O código determina preferência de passagem. Mas nem precisava, né? Porque qual é o doido, não é? Que vai, eu vou ultrapassar o trem, eu vou ultrapassar o metrô. Nem precisava, né? Mas o código determina que eles têm preferência de passagem. Então, terceira questão, letra E, a incorreta. Quarta questão. De acordo com o artigo 29 do CTB, o trânsito de veículos nas vias abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Diante disso, analisa as proposições a seguir.
Então, primeira, respeitadas normas de circulação e conduta estabelecidas no CTB, em ordem decrescente, os veículos de maior porte sempre serão responsáveis, não é, pelos veículos de menor porte, ou seja, os menores, e os motorizados pelos veículos não motorizados, e juntos pela incolumidade do pedestre. Vamos lá, para cá. A ideia é o seguinte, a ideia é simples. Do maior para o menor. Do motorizado para o não motorizado. É a ideia de segurança das vias, pessoal. Então, se eu sou maior, eu me preocupo com o menor. Se eu sou motorizado, eu vou me preocupar com o não motorizado, para dar uma segurança no trânsito. Então, primeiro item está correto. A circulação facear pelo lado direito da via, admitindo as exceções devidamente sinalizadas. Já trabalhamos essa daí. Número 2 também está correta. Terceiro item, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre os seus demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições local da circulação do veículo e as condições climáticas. Já vimos isso também. Correto. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximar de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Também já trabalhamos isso. Correto, item 4. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximar de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de rotatória, já vimos isso também, aquele que estiver circulando por ela. Item 5 também está correto. Todos os 5 itens corretos. Letra C. Marca aí, letra C. Quarta questão, letra C. Quinta questão. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, exceto. Bem, vamos para cá. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar aquilo que eu disse sobre aqueles veículos que têm a preferência. O bizu se liga no bizu. Se liga no bizu. Se aprender esse bizu, não erra mais. Então, na verdade, você tem 3 tipos de veículos. Os chamados veículos que são batedores. Esses caras apenas têm prioridade de passagem. Prioridade de passagem. Ou seja, eu paro para que ele passe. Agora, eles não podem avançar sinal vermelho, eles não podem transitar sobre calçados, eles não podem avançar acima da velocidade máxima permitida para a via, eles só têm prioridade de passagem. Mas existem outros. Quais são outros? Veículos chamados veículos de emergência. Veículos de urgência. De polícia. E vocês aí, o de fiscalização. O de fiscalização de trânsito. Então, os veículos de emergência, urgência, polícia e de fiscalização de trânsito, eles terão o seguinte, eles terão prioridade de passagem. Eles terão livre circulação e livre estacionamento e parada. Isso quer dizer o quê? Que eles vão avançar sinal vermelho? Pode? Pode. Pode transitar por calçadas? Pode. Pode circular acima da velocidade máxima permitida? Pode. Pode circular na contramão? Pode, porque eles têm livre circulação. Pode ainda, tem livre estacionamento e parada, ou seja, pode estacionar e parar onde eles quiserem. Terceiro veículo, chamado de utilidade
veículos de utilidade pública. Esses veículos só têm livre estacionamento e parada no local do serviço, no local da prestação de serviço. Beleza? Então, esse é o esquema. Aprendeu esse esqueminha, não erra uma questão sobre preferência desses veículos. Beleza? Só lembrando que esses veículos aqui só terão tudo isso se tiverem o quê? Com as luzes intermitentes vermelhas ligadas, alarme sonoro e em serviço de emergência. Se não estiverem assim, não terão prioridade de passagem, nem livre circulação, nem livre estacionamento parado. Vamos para a questão agora. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando é atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Correto. B. Quando a pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Certíssimo, nós vimos isso quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Vimos isso. Já vimos isso, a lei está bem correta. C. O trânsito de veículos sobre passeios, calçados e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Vimos também isso. Certíssimo. E letra D. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem. Acabamos de ver. Correto. Letra E. A ultrapassagem de outro veículo em movimento não deverá ser feita pela esquerda. Errado. Letra E. Vimos que a passagem de outro veículo deve ser feita pela esquerda e não pela direita. A direita é só quando o veículo estiver à frente da seta que vai entrar à esquerda. Então, quinta questão, letra E. Bora lá. Vamos para a sexta. Sexta questão. Bem, mais uma questão que trata aí, né, sobre aqueles veículos que nós trabalhamos. Então, vamos lá. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia e o de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação e estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Ele quer a alternativa incorreta. Bora lá. Vamos voltar para a questão. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem da faixa da esquerda, indo para a direita e parando se necessário. Claro, não é, pessoal? Porque a faixa da esquerda é a faixa de velocidade. Então, esses veículos precisam ter trânsito livre. Então, eu saio da faixa da esquerda, vou para a faixa da direita. Beleza, vamos lá. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via, quando o veículo já tiver passado pelo local. Também está correto aí em relação aos pedestres. C. O uso dos dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Correto, foi aquilo que eu disse. Somente em serviço de urgência. D. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança obedecida às demais normas de trânsito. Certíssimo também. E letra E. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da direita? Não, pela faixa da esquerda. Então, questão aí, a sexta questão, letra E é a incorreta, porque eu tenho que deixar livre a passagem da esquerda e não da direita, porque a da esquerda é de velocidade.
tá certo? Vamos fazer a última questão desse bloco nosso aqui, que seria a 7ª, tá certo? Última questão do bloco, a gente está fazendo cada blocozinho aí mais ou menos 30 minutos, para não cansar você. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem um propósito de ultrapassá-lo, deverá, exceto o quê? Ele quer incorreta. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. Correta questão. Vamos para cá, para mim. Pessoal, olha, simples, né? Eu sei que muita gente não faz isso. Mas, ora, se eu estou na faixa, se eu estou aqui na faixa da esquerda, é faixa de quê? Velocidade. Certo? E se o veículo 1, ele faz o quê? Ele faz o corta-luz, né? Para que eu possa ultrapassar. Então, o correto é esse veículo vir para a faixa da direita e eu puder, né? E eu continuar aqui a passagem pela faixa da esquerda. Esse é o correto. Muita gente não faz isso, né? Muita gente fica emperrando o trânsito. É infração de trânsito também, ó. Deixar de dar passagem quando solicitado é infração de trânsito. Justamente para quê? Porque é infração de trânsito. Para evitar que esses veículos aqui emperrem o trânsito aqui na via de velocidade. Tranquilo? Vamos lá. Então, letra A está correta. Letra A está correta. Letra B. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está sem acelerar a marcha. Claro, vou ficar na faixa onde eu estou. C. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar com segurança. Ora, preste atenção, como seria isso? Vocês já passaram, obviamente, por isso aí. Vamos imaginar aqui, ó, dois caminhões grandes. Dois caminhões grandes. E eu tenho um veículo aqui. Ora, pessoal, para que esse veículo possa ultrapassar, o correto que é? Ele vem aqui, ó, se intercala aqui para poder fazer a ultrapassagem. Porque, olha, ultrapassou, intercalou e ultrapassou. Ora, se eu não faço isso, esses veículos estão juntinhos aqui, o que é que acontece? Eu vou ter que ter uma distância maior para a ultrapassagem. Com isso, eu vou tornar o trânsito o quê? Perigoso. Tá certo? Então, o correto, não é o ideal, é o correto, é esses veículos de grande porte, não é? Darem uma distância para que os veículos que possam ultrapassar se intercalem. Tranquilo? Beleza? Letra D. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, podendo acelerar a marcha. Não, sem acelerar a marcha. Então, esse podendo está errado aí. Letra D, pode marcar que está errado aí. Letra E. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, porém, sem acelerar a marcha. Aí está correto. Então, eu não posso aumentar a velocidade. Eu continuo na minha mesma marcha, ou seja, na minha mesma velocidade, para que não possa causar perigo para quem esteja ultrapassando. Tranquilo? Então, pessoal, nós terminamos o primeiro bloco, né, de nossas questões aqui e já voltamos. É Vapt e Vupt, é rapidinho. Já eu volto, só o tempo de eu tomar uma aguinha e a gente volta.